Muito bem, voltamos aqui. Estou aí com essas duas profissionais incríveis, parceiras de mercado. Estou aí com a Bethânia e com a Paula na tela. É um prazer estar com vocês, moças. A gente aí tem interagido muito nesse ano, né? Nos online, nos outros eventos, outros momentos de troca. E realmente é um prazer estar com vocês aqui, uma alegria muito grande. E vamos começar esse painel para falar desses novos desafios, né? Das relações de consumo. Né, e vamos aí já com a primeira pergunta, né? E nessa resposta, aí eu peço que vocês, ao começarem a responder, se apresentem, né? Acho que muitos também, às vezes, não conhecem vocês, né? Falem um pouquinho do que aí de vocês, da trajetória, do momento de vocês, e já podem falar aí sobre a primeira pergunta. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta, acho que é uma pergunta que, eu acho que embora seja algo que vocês devem ter tido que responder isso para equipe, para gestores, para pares de mercado, acho que sempre, dado o contexto, é importante a gente voltar e abrir o evento com isso. Então vamos lá, primeira pergunta. A pandemia trouxe mudanças muito significativas na sua organização e nas relações com seus clientes? Quais foram os aspectos mais relevantes dessa mudança? Como que a empresa se adaptou a esta nova realidade? Já começamos aí, né? Trazendo acho que o quente do momento, né? Assim, ou seja, o que a pandemia trouxe de mudança significativa para a realidade de cada uma de vocês, né? Da organização, das relações com os clientes. Quais foram os aspectos mais marcantes, né, dessas mudanças? E como é que foi a adaptação? Como é que foi essa loucura toda? Então, com isso eu passo, vou aí seguir aqui pela ordem, pela Bethânia, convidá-la para começar a comentar sobre isso. Se apresentar. Bethânia, a palavra é sua. Obrigado, um prazer te ver. Espero poder te ver também presencialmente em breve. Eu também, muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Miriam, pela oportunidade. Essa sua abertura foi tão emocionante, trouxe essa dimensão humana para o mundo digital. Não há como não considerar que isso é uma das grandes mudanças que vão acontecer, né? Quanto é importante a dimensão humana, o afeto, a emoção em tudo que a gente faz. Mas começo me apresentando, então, eu sou responsável hoje pela área de atendimento ao consumidor aqui na Unilever, de todos os países da América Latina, então, do México até a Argentina, incluindo o Brasil. Somos uma equipe de 4 pessoas hoje responsável por esses países e temos inúmeros parceiros. A operação tem muitos contratos e parceiros fundamentais para que realmente o relacionamento com o consumidor aconteça da melhor forma possível, que essa excelência que a gente tenta praticar todos os dias, né, como hábito, possa ser realmente concretizada. A Unilever tem mais de 37 marcas no Brasil e a experiência de trabalhar a partir do momento da pandemia foi absolutamente revolucionária, né? Então, já entrando um pouco aqui na resposta e começando a falar desse tema, em março, quando soubemos que nós iríamos todos para casa, para home office, as primeiras preocupações foram, claro, como é que a gente vai manter o atendimento ao consumidor de uma forma contínua e eficiente. Como que nós vamos levar toda essa equipe para casa? Porque a primeira preocupação era, a primeira era atender o consumidor, mas na sequência, como fazer isso de forma segura? Como garantir que essas pessoas pudessem ter conforto e trabalhar de suas casas? Então, a parceria que a gente tem, né, com o nosso provedor de call center foi fundamental para a gente poder fazer essa mudança ágil do escritório onde estava a operação para a casa das pessoas. E nós temos atendimento em canais digitais e voz. Voz é o telefone, né? E o telefone, até, principalmente na América Latina, ele tem um papel ainda muito importante. O 0800 é um canal de atendimento clássico, né? E no Brasil ele é reconhecido como saque. Você fala saque, as pessoas pensam 0800, né? Para o bem e para o mal. E então teve toda essa dificuldade inicial de fazer a transição das chamadas para as casas dos operadores. E uma das primeiras coisas também que eu me preocupei foi como essas pessoas vão para casa trabalhar
saindo de um ambiente controlado de trabalho e de uma estrutura de vida que garante para as mulheres, principalmente, o trabalho fora de casa. Como voltar para casa com os filhos, estudando ou não, enfim, com escolas, dando aula virtualmente, as crianças em casa e dividindo o espaço da casa com outros familiares e filhos e outras necessidades, e assim, ainda assim, cumprir a jornada de trabalho da operação de atendimento. Então, a gente avaliou o risco e tomou a decisão de fazer mudanças em relação ao nosso horário de atendimento. Nós, por exemplo, atendíamos aos sábados, telefone, e deixamos de atender nesse momento, nessa contingência. Temos 23 0800, e alguns desses 0800 foram transferidos para o WhatsApp, aceleramos o processo de WhatsApp. Então, acho que isso já vai sinalizando o quanto a questão digital vai ganhando uma relevância com a pandemia, não só em função da questão da estrutura de atendimento, mas como todo o trabalho home office. A Unilever, nós estamos em casa desde o dia 16 de março, se não me falha a memória, todo o escritório foi para casa e todas as pessoas foram para essa nova realidade. Então, não é só os funcionários que estão trabalhando em casa, os consumidores estão em casa, os profissionais do atendimento em casa, tudo isso acelerou muitíssimo a questão digital. Os canais digitais ganharam uma relevância para nós. O WhatsApp é um deles, porque é muito popular e muito acessível para o consumidor brasileiro, né? Então, de imediato, eu acho que essa foi a primeira grande transformação, operar o atendimento ao consumidor da casa das pessoas e dos profissionais de atendimento. Depois, foi toda a reestruturação da companhia em relação a realmente a sua governança de reuniões, definições estratégicas que aconteciam presencialmente, passaram a acontecer virtualmente, o entendimento acelerado das necessidades do consumidor para dali para frente. Então, quais produtos ganharam relevância? Quais produtos deixaram de ter tanta relevância assim? Quais são as novas necessidades que o consumidor tem agora, estando em casa 24 horas todos os dias com a sua família e tendo que cozinhar? A Unilever atua em 3 categorias, né? A categoria de alimentos, a categoria de beleza, de produtos de limpeza e de limpeza da casa, de higiene e limpeza da casa também. Então, como é a relação das pessoas agora com esses produtos, uma vez que elas estão em casa a maior parte do tempo? Isso também foi algo que foi crucial, rapidamente capturar essas tendências, através de todos os mecanismos que a companhia tem à disposição para conseguir ouvir o seu consumidor. Entender, por exemplo, que o consumidor estava trazendo nos canais de atendimento. Num primeiro momento, as pessoas, eu tenho certeza que também para a Paula deve ter sido uma realidade, entraram muito em contato para perguntar sobre produtos que poderiam ser utilizados para combater Covid, para a melhor limpeza da casa, como fazer a higienização da casa de melhor forma. Essas eram questões que ficaram muito presentes para nós em março, abril, que foi logo pós-pandemia. E-commerce acelerou enormemente, né, porque as pessoas começaram a comprar das suas casas. Essa questão da conveniência ganhou um foco muito maior, e também impactou, né, a estratégia das marcas e a minha realidade como relacionamento com o consumidor também, de poder ajudar essas frentes de e-commerce a atender os consumidores da melhor forma possível. Eu acredito que são algumas dessas grandes mudanças e desses impactos iniciais vão permanecer. São coisas que a pandemia acelerou, já era uma tendência, mas acabou virando uma questão de vida ou morte, né? Com a pandemia instaurada. Com certeza. Então, eu creio que, enfim, para começar assim, essa é a primeira grande
impacto que a gente viveu, né, dessa digitalização Sim, extraordinária sim, com da certeza. relação. Obrigado, Betânia, pela resposta. E antes até de eu passar para a Paula comentar, lembrando que os Smarters podem fazer perguntas para o painel, por favor, façam, né, que a gente vai ter um espaço no final também aí para as perguntas que venham dos Smarters, façam pelo aplicativo, que a gente vai ver aqui depois ao longo mais para a parte final do debate. Paula, e aí, como é que foi para você, para a Natura? Conta um pouco. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo. Eu nem posso falar quanto tempo, porque a gente anda se falando, acho que bem mais no digital do que no presencial, né? Olha, pior que é Mas verdade, é viu? um, não sei, É. mas é um super prazer estar aqui com você, com a Betânia, que eu não vejo desde o ano passado, né, Betânia, nas reuniões lá que a gente vai na aba. Mas primeiro, antes de me apresentar, quero muito deixar o meu reconhecimento aqui para a Miriam, né? É uma querida do coração. Eu estava aqui, né, ouvindo o discurso dela, super emocionante, e eu tenho um agradecimento assim para fazer para ela, porque eu fiz agora em julho 4 anos como, né, nessa área de atendimento, porque minha história eu venho de outro segmento, de outra área, e a Miriam foi uma das primeiras pessoas a me incentivar e me empoderar nesse lugar de relacionamento com o cliente. Sempre, todas as vezes, numa conversa de telefone, WhatsApp, quando a gente se encontrava presencialmente, ela enche minha bola, né? E eu acho que isso me ajudou muito. Então, é o 3º ano aqui no Smart, mas com muito carinho, porque ela merece. E antes da gente começar, eu e a Betânia, a gente estava, né, falando o quanto que ela é pioneira em representar a mulher nesse segmento de relacionamento com o cliente, onde ainda é um segmento muito masculino. Então, me sinto honrada e também eu coloco aqui a Betânia, porque a gente estava, né, comentando exatamente a mesma coisa, do quanto nos sentimos honradas de abrir aqui o evento hoje. Então, Miriam, obrigado, você merece todo o carinho. A sua emoção, de fato, me emociona também. Então, vai ser um sucesso. Só de ter amor e a dedicação que você tem, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Bem, então eu sou a Paula Pimenta, sou diretora agora de uma nova empresa, né, que surge aí, chamada Natura Co., que são 4 marcas, Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, focado aí com produtos para beleza, né, cosméticos, a 4ª maior empresa do mundo aí nesse segmento, então muito feliz de poder representar essa empresa maravilhosa. Sou responsável pela área de relacionamento com o cliente da América Latina. E também, assim, não quero repetir, né? Acho que muito que a Betânia trouxe, acho que muitas empresas viveram, né? De ter que se readequar para esse modelo de home office, né? Todas as dúvidas de produto, acho que eu não vou repetir, para a gente aproveitar o nosso tempo. Eu diria o seguinte, acho que a Natura, ela começou com 3 frentes nessa crise, claro que foi evoluindo, né, e a gente tem cada dia descoberto mais iniciativas para manter esse modelo funcionando e motivador, porque eu acho que o grande desafio é como a gente vai suportar esse momento sem perder a atração. E foram 3 frentes. A primeira era cuidar das pessoas, então, de fato, garantir que elas estavam em casa, com segurança. Quem tivesse que ir trabalhar, porque Unilever, né, também nesse modelo de precisar de pessoas na distribuição, na fabricação, tem certas atividades que não dá para não ter pessoas, porque senão vai faltar produto no mercado e a gente viveu uma outra crise. Então, o primeiro era o cuidado com as pessoas, independente de onde você estava. O segundo era barrar o contágio. Então, o fato também de quem puder ficar em casa, fique em casa, e quem vier trabalhar, os cuidados que a gente vai ter para ajudar, não só dentro da empresa, mas também toda a nossa rede. A gente tem mais de 1.200.000 consultoras Natura, mais de 2 milhões de revendedoras Avon, só no Brasil. Então, assim, é muita gente que a gente pôde utilizar dessa rede para ajudar com informação, com dúvidas, né? Várias lives explicando. A gente, inclusive, teve lives que participou a médica da Natura para tirar dúvidas sobre o Covid. Então, é uma maneira de como podemos ajudar a sociedade em barrar esse contágio. E, por último, que não deixa de ser tão importante quanto, é manter a economia circulando.
porque as pessoas têm conta para pagar. Né, as nossas consultoras e revendedoras, elas precisam dessa venda para complementar a renda, muitas vezes é 100% da renda delas. Então, como é que a gente também ajuda a manter a economia? Então, desde quais são os produtos de maior consumo, isso mudou muito, né? Antes se vendia muito maquiagem, agora a gente vende mais produto de cuidado pessoal, sabonete, álcool gel, o quanto que a gente vê de empresas que viraram a produção aí para fazer álcool gel. A questão de entrega, né? Começou a vir muita dúvida, mas a caixa de papelão pode ter o vírus? Como que eu recebo? Como que vai ser esse contato com o motorista? Porque o motorista entrega na minha casa. Como que eu entrego para minha consumidora? Porque, né, a gente entrega na casa da consultora e da revendedora, mas ela precisa entregar para o cliente dela. E aí o meio digital, né, a gente tem hoje um e-commerce que ele é muito diferenciado porque a consultora, ela participa deste e-commerce, né, ela recebe o mesmo percentual de vendas dela na revista, é exatamente igual ao modelo do e-commerce. Então, a gente fez uma série de políticas dentro da empresa que antes tinha diferenças de falar, olha, estou igualando o modelo do digital igual ao presencial para que você continue a sua atividade. Então, esses 3 pilares, né, é o que vem nos guiando desde do início do Covid. Claro que as ações vão mudando ao longo do tempo. A Natura anunciou hoje uma ação muito bacana, Natura Co, né? Eu tenho a mania de falar só Natura, mas a Natura Co para todas as marcas anunciou uma ação aí com boa parte dos nossos públicos de um suporte financeiro neste período para compra do que precisar em casa, né? Porque eu falo que a gente teve gastos adicionais que muitas das pessoas não estavam preparadas. Então, gasto adicional com internet, com energia, com alimentação. Então, eu acho que são empresas que cuidam da gente e faz com que a gente se sinta cuidado e, consequentemente, cuide do outro. Então, nessa área de relacionamento, eu acho que isso é fundamental, onde eu me sinto cuidada, então, consequentemente, eu vou passar esse cuidado para o próximo. E o meu próximo é o operador do call center, né? Então, esses mesmos cuidados que a Natura tomou com os seus colaboradores, a gente também replicou para o nosso modelo de operação de atendimento. Desde quem dá para ir para home office vai para home office, boa parte conseguiu migrar, o retorno cuidadoso, as condições dentro da central. Então, tudo isso, eu lembro, a gente fez uma campanha no mês de abril para ajudar com comprar a cesta básica para os operadores. E a nossa meta era conseguir 2 meses de arrecadação financeira para conseguir 100% de cestas básicas. Eram mais ou menos 1.000 cestas por mês. Mas a gente conseguiu para um mês inteiro e isso, assim, eu acho que mostra como eu sou cuidada, como o meu time se sente cuidado, a gente também quer passar isso para quem está ao longo da nossa cadeia, esses parceiros, e que são parte, né, da nossa empresa. Então, acho que é isso de diferente e concordo com tudo que a Betânia trouxe. Vamos para a próxima aí, Rodrigo. Opa, obrigado, Paula. E realmente, assim, ouvindo vocês duas falarem, né, e comentaram muito bem, tem um traço muito comum, né, falo os tempos de pessoas, dos cuidados, ou seja, muito da priorização que veio assim, muito à tona e rápido, foi remeter, acho que o que tem de básico no instinto do ser humano, como nós somos animais também, né, que é o da sobrevivência, né? Como é que a gente continua fazendo as coisas acontecerem e não param. E acho que tanto aí, tanto Unilever quanto também Natura já tem, né, um DNA, uma cultura, são empresas aí que vencedoras de muito tempo, que já vem enfrentando, né, vários desafios. Então, esse foi um desafio, claro, né, sem precedentes, né? Mas existe na companhia, né, esse traço, né, de enfrentar desafios, de inovar. E a palavrinha-chave aqui que é a adaptabilidade. Vocês estão me falando bastante de como se adaptar a tudo, né? Adaptar reuniões, adaptar higiene, adaptar ações de cuidado com as pessoas. Então teve um traço muito forte de adaptação e de trazer coisas básicas do ser humano mesmo, né? Então até quando até eu estava comentando com o pessoal aqui da organização aqui, da estrutura, que aliás agradeço, está ótimo, está muito bom e excelente, todo o cuidado, né, de higiene. A gente estava comentando isso como se isso fosse assim, né, a oitava maravilha do mundo, ter higiene. E é básico. Isso que a gente está fazendo agora sempre devia ser feito, higienizar as coisas, alimentos, cuidar da casa, né, do respeitar o próximo, né, então então eu vejo muito isso na fala de vocês, né, então acho que veio muito esse cuidado com coisas que talvez a gente estivesse se esquecendo no dia a dia, né, tanto de coisas simples, da simplicidade das coisas, assim como também algo mais assim diferenciado que a gente pode fazer, que é
ser o ser humano que é cuidar um do outro, né? Cuidar das pessoas para que elas possam cada uma cuidar das outras cada vez melhor, né? E acho que a questão da adaptabilidade, né? Acho que a adaptabilidade é algo que a gente acabou vendo na veia, né? A lei de Darwin, né? Que tem que só sobrevive e continua quem se adapta, né? E acho que eu queria também deixar antes de partir para a próxima pergunta, né? De que não é que agora a gente aprendeu a se adaptar. Quem já tinha isso na cabeça, isso como prática, né? De adaptar, de inovar, né? De procurar alternativas, conseguiu se sair melhor. Né? Você não vai aprender no meio de uma crise algo novo. Você vai talvez ter um problema novo. Vai ter que buscar soluções novas, mas esse chip, né, de pensar diferente, de se adaptar, de olhar para o cliente, ele já tem que existir. Né, que a gente foi agora testado, acho que no limite, né, muito extremo nisso, né? Então, isso e numa situação que a gente ficou sem escolhas, né? Então, isso nos trouxe uma pressão, uma tensão emocional muito grande, e por isso que remete ao cuidado das pessoas, né? A gente ficou numa situação mais sensível, né? Mas está trazendo muito aprendizado e certamente que vocês comentaram faz bastante sentido. Também vivenciei isso de perto, tanto na Recarga Pay, eu mudei de desafio, assumi um desafio novo durante a pandemia, então fui testado também de várias maneiras, né? E seguimos em frente aprendendo muito. Vamos lá, segunda rodada, hein? Vamos lá, segunda pergunta. Acho que é uma pergunta também que vem sendo um debate constante, né? O que vocês acham, ou como vai ser esse novo, né, esse futuro das relações com os clientes, né? O que vai vindo depois, né, de diferente, de tendências novas? O que vocês identificaram de tendências na relação com os consumidores daqui em diante? E a pergunta, né, de $1 milhão, né, que todo mundo fala, vai ter esse novo normal? Até eu vou estender. Vai ter um novo normal? Ou o novo normal? Né? Queria escutar um pouquinho vocês falarem disso e vou inverter agora a sequência, eu vou começar com a Paula. Vamos fazer aqui uma inversão. Essa palavra tá ficando até batida, né, gente? Muito. Que o novo normal já vai ser velho daqui a pouco. É o novo velho normal. Realmente, a pergunta de 1 milhão, acho que ninguém sabe, né? Se tivesse uma bola de cristal para falar o que vai ser esse novo. O que eu acho que a gente já tem são tendências de mudança, não só de comportamento e de consumo, mas também de canais de consumo. E eu acho que isso veio para ficar. Eu estava outro dia, aí eu vou trazer um pouco de exemplos, assim, que eu estava pensando. Um é salto alto. Gente, eu não quero mais usar salto alto. Eu olhei para o meu armário de sapatos e pensei, eu estou de Havaianas há 6 meses. E agora, se eu tiver que voltar a trabalhar e usar um escarpão, agulha, eu acho que eu não vou querer. E eu fico imaginando empresas de calçados se não devem estar repensando, né? A moda está mudando, é uma moda mais confortável. A gente, antes também de começar, estava aí mostrando modelito, né? Daqui para cima a gente está arrumado, mas daqui para baixo. Então, quando a gente voltar, e sabe-se lá quando a gente vai ter acostumado com um padrão que eu acho muito difícil ele voltar a ser o que era. Então, acho que tem uma questão do que a gente vai consumir que vai mudar sim. Eu acho muito, muito difícil voltar ao que era. Eu estava pensando, inclusive, em comportamentos também. Por exemplo, acordar cedo. Eu acho que a gente está dormindo mais. Porque antes a gente tinha que acordar mais cedo, tomar banho, se deslocar em São Paulo, cujo trânsito é muito ruim. Então, como é que vai ser isso depois? Eu acho que vai ter muita gente que vai escolher fazer um meio termo, né? Dias fico em casa, dias vou, mas eu, inclusive, fico pensando, a gente se acostuma muito rápido com esse tipo de conforto. Falo, queria tanto voltar para poder, sabe, retomar um ritmo, porque eu acho que eu vou ficar cada vez mais preguiçosa nesse sentido. Então, eu acho que o nosso comportamento também de gostar de comer em casa, de ter outras atividades, por exemplo, eu me descobri fazendo artes, coisa que eu não fazia antes, não tinha tempo. Então, os hobbies também, eu acho que eles vão acabar se transformando aí neste período, que ainda não tem prazo para acabar. E eu acho que tem o canal que a gente vai usar para consumir. Então, o canal do digital, o canal do e-commerce, o canal desses apps Rappi, um que eu ando comprando muito, Corner Shop, de delivery, são canais que eu acho que também é daqui para frente, gente, não vai voltar. Quem acostumou a receber produto na porta da sua casa, né, com o conforto e a comodidade, sem precisar gastar tempo, sem precisar gastar dinheiro de deslocamento, custo de estacionamento de shopping,
E isso veio para ficar também. O que a gente não sabe é como vai ser o equilíbrio dessas coisas, né? E como que vão ficar esses ativos que existem hoje. Como vai ser modelo de shopping center? Antes da pandemia eu ouvi que os novos modelos de shopping center vão ser modelos muito focados em serviço e não em produto. Porque produto você vai poder entregar via e-commerce. E serviço não. Então, cabeleireiro, manicure, cinema, teatro, alimentação. É esse tipo de modelo que tende a ser modelo de shopping center de futuro. Então, acho que são essas adaptações que a gente vai viver. Eu não acho que a gente vai ter uma transformação 180, de falar, nossa, agora ninguém vai mais passear em shopping, ninguém vai comprar mais. As pessoas, né? Não é, o shopping voltou, tá lotado. Tudo que tá reabrindo, bares voltaram, e as pessoas estão, né, estão se sentindo sufocadas em casa. Então, acho que tem uma adaptação, coisas novas que vão vir, mas eu não espero uma mudança assim radical de falar, nossa, agora a gente vai viver num novo mundo. Eu estou deste lugar, mas vamos ver o que será. Não, acho que obrigado, Paula, pela resposta. E realmente, assim, acho que se você comentou umas coisas legais. A questão do horário para acordar, por exemplo, é uma que você consegue ter uma janela de tempo entre acordar e estar trabalhando muito curta, né? Então, a sua qualidade de vida aumenta. Então, eu vejo que isso entrou de vez na pauta, né? Acho que não sai, né? E gosto muito do que você falou, um ponto de que não existe verdades absolutas ou extremos, né? Eu nunca mais isso, ou nunca mais aquilo. Mas depois, no final, depois que a Bethânia comentar, eu faço alguns arremates aí. Vamos lá, Bethânia, o que você tem para compartilhar? Então, acho que a Paula falou de pontos muito importantes, que eu também sinto e vivencio, né, no meu dia a dia, e que vão resultar em algumas mudanças na questão de consumo de produtos industrializados, né, porque a gente está falando de uma vida dentro de casa, mais dentro de casa. A gente tem um impacto nas relações de trabalho muito grande, eu acho que vem pela frente, inclusive acompanhando a crise econômica que nós estamos vivendo e que pode se aprofundar, né? Então a gente tem que considerar que essa diversidade do Brasil, ela é tão imensa, né? Enquanto a gente tem esse privilégio, né, de estar em casa, de ter esse conforto, tem pessoas que precisam sair para trabalhar, tem pessoas que precisam da escola. Então, nesse sentido, a questão do serviço vai crescer muito na minha visão, e de como as empresas e a gente vai criar novas relações para viabilizar o trabalho para todos, né? Porque tem pessoas que precisam ir para a rua, seus filhos não têm escola, e como é que vai ser isso? Então, vão surgir oportunidades de serviços em todos os níveis, para todas as pessoas, de uma forma muito mais diversificada. Eu espero que surjam, para que a gente possa alimentar o nosso Brasil de boas soluções, para que todo mundo possa alcançar algum conforto nesse novo normal, né? Eu acredito que toda a questão do lazer, da questão da mídia e da comunicação também está sofrendo uma mudança muito grande. A gente quebrou muitas barreiras, não só a barreira dos modelos de vendas, né? E as pessoas que não tinham ainda comprado por e-commerce, com certeza nessa quarentena compraram alguma coisa via esse canal, mas consumindo mídia, lazer também, através da mídia digital. Isso é um outro grande impacto, que é todo um mercado, né, que está se repensando, né? Muitos estão morrendo, muitas produtoras, enfim, a gente vê esse impacto, mas alguma coisa nova está vindo aí também em termos de entretenimento. E tudo que a Paula fala de serviço, para mim, tem a ver com isso que essa revolução nessas mídias pode representar, as realidades virtuais, né? Como que a gente vai poder lançar mão ainda disso? Não é uma realidade no Brasil tão forte, fora do Brasil muito mais, mas a inteligência artificial vai vir também, né? E como que a gente poderá lançar mão disso para oferecer uma experiência de produto virtual para os nossos consumidores? Olha que maluco, né? Como é que será que vai ser? Mas em algum momento vai chegar. E como conviver com essa diversidade que é o Brasil, né? A gente fala de atendimento a consumidor, eu recebo hoje, de tudo que eu recebo, quase 2,5 milhões de contato em um ano, 70% em redes sociais. Porém, eu recebo cartas também,
mínimas, são 30, mas são pessoas desse nosso Brasil que escrevem uma carta para a gente, porque é o canal que ela ainda tem disponível. A gente tem muita diversidade econômica, social, cultural. E então eu acho que o impacto no que a gente pode ofertar de produtos para casa, para quem tem que ficar mais em casa, e de serviços, né? Porque a gente também chega uma hora, como a Paula falou, chega uma hora que eu falei, eu não aguento mais ver o meu horizonte, que daqui do lugar onde eu estou, eu vejo a minha cozinha. Eu não aguento mais, né? Que privilégio, que problema de privilegiada. Mas eu falava, gente, se eu tivesse um jeito de fazer uma programação e que já saísse uma comida na boca da criança. Então, assim, são demandas de serviço, né, que vão aparecer, porque a vida das pessoas mudou. Mas acho que a gente vai ficar no meio do caminho. Eu também acho, como a Paula, né, que assim, agora virou todo mundo anjo, sustentável, ninguém mais anda de carro, os escritórios acabaram, ninguém mais sai na rua, né? Não é bem assim, né? A gente ainda vai passar por umas turbulências até que tem uma vacina, né? Vamos ver. Não, Experiência poder viver esse tempo, né, gente? Eu estou pensando aqui, a Miriam, por exemplo, tudo que ela já vivenciou de marketing na vida, na carreira, na transformação das relações com o consumidor, e o que ela está vivendo agora, e a gente está nessa também, de poder ver isso, é muito legal, né? Poder viver isso. De dentro de empresas grandes como as nossas, né? Sabe o que meu filho fala? Ele fala assim, mamãe, quando eu for mais velha, eu vou poder contar que eu vivi o ano da pandemia. Não é Porque é incrível? histórico, né? É histórico isso. E o que você falou, lembrei de uma coisa aqui, né? Somos realmente privilegiados, eu sempre falo isso, é muito difícil entender o que a maioria das pessoas está passando, porque a maioria não é privilegiada. E eu acho que tem um agravante nessa história toda, que são as pessoas que ficam em casa e sofrem violência. Sem dúvida. E isso, gente, eu acho que tem gente desesperada para voltar. Tem. Pessoas, sabe, escola, recebi um estudo que veio no grupo da escola fantástico de médicos da USP, falando sobre como foi a reabertura das escolas nos outros países, mas o impacto na criança, e o Brasil é o único país que está 190 dias sem aula, e o país que mais ficou em 63 dias. E o quanto as nossas crianças vão ser prejudicadas, não só intelectualmente, sim, mas também do ponto de vista de saúde, sim, porque elas ficam o dia inteiro em casa, não fazem atividade. Meu filho já entrou num estágio de estou cansado de estar em casa, tipo, já tá chato. Isso porque também. Eu tenho eu fico imaginando, então, assim, é muito difícil prever esse futuro com tantas pessoas vivendo situações diferentes. Então, nem me coloco nesse sim, lugar, né? Por isso é muito achismo aqui, para pouca não, certeza. Paulo, você lembrou de um ponto, até a Natura, a Magazine Luiza se engajaram nessa questão da violência contra a mulher, né? Que eu acho que é aí que tem essa coisa do propósito e do DNA que o Rodrigo falou, né? Então, as empresas que não tinham um propósito realmente ficaram perdidas, porque um propósito dá para você uma direção, um norte, um trilho tão potente. E aí, numa hora dessa, é tão óbvio para as empresas que já têm DNA com propósito, né? Que elas sabem como fazer. E aí elas partem de uma coisa que às vezes parece muito só falação, né? Para ser assim coloquial, só blá blá blá, para ação, efetivamente. Então, eu acho que o novo normal das empresas tem que ser sair do propósito idealizado para a ação. Né? Então, surgiram campanhas incríveis, essas campanhas para a violência da mulher, eu achei, Paula, assim, uma coisa muito legal. Muito Rodrigo quer cortar a gente, deixa a gente falar, Rodrigo. Esses painéis eu queria complementar o que a Betânia falou, eu concordo, que nos momentos difíceis, né? A gente volta para a nossa essência é o nosso propósito, nossos valores. Quando você não sabe, eu sempre falei para equipes minhas, quando vocês não souberem que decisão tomar ou como tomá-la, voltem na missão, na visão, nos valores. Se tiver dúvida, ali é a cola, para você saber o que você precisa fazer. E quem não tinha isso claro, né, antes, nunca olhou para isso com devido cuidado, na hora que surgiu a dificuldade, você não vai criar missão, visão, propósito durante a crise, né? Você vai, na verdade, navegar
usando isso como um norte, né? Eu vou me apegar a isso e vou olhar para isso o tempo inteiro, né? Mas você sabe, Rodrigo, nesse ponto, acho que não adianta ter só visão e missão se você não está disposto a bancar. Sim. Porque tem um custo por detrás disso, que às vezes num curto prazo você não vai ver retorno, mas no médio e no longo sim, porque você está fazendo walk the talk, né? Eu ando tendo muito essa frase, walk the talk, não adianta falar se você não faz. E realmente está numa empresa que coloca em prática aquilo que ela acredita, gente, isso dá gás, isso dá motivação, fala assim, eu vou porque é algo maior, não é só vender, é ajudar, é pertencer, é fazer algo diferente para essa sociedade, mesmo que seja o pouco. Ah, mas só essa empresa, não tem problema. A gente, né, juntos, com mais empresas, a gente vai contaminando, né? Sim. Então, eu ia só comentar que semana passada, ou retrasada, a Natura lançou a Tina, que é uma assistente para violência doméstica, e a gente já está tendo contatos, tem toda uma estrutura por detrás para dar suporte para essas mulheres, e é isso, poder ver na prática este investimento de uma empresa que coloca pessoas em primeiro lugar, e que aí, gente, olha, eu dou meu sangue para ajudar, né? Assim, trabalho muito mais motivada quando isso tem fit, né? Quando o walk the talk existe. Sim, eu gosto de outra frase que é nessa linha do walk the talk, que é as suas atitudes falam tão alto que eu mal posso ouvir sua voz. Né? Então é a prática, né? Antes da gente ir para a pergunta da terceira rodada, só lembrar, pessoal, Smarters, por favor, se engajem, participem, né, no app, na aba Programação, selecionar o painel, clicar na aba Discussão, aí você pode postar a sua pergunta e responder aquela enquete que eu fiz no início, para a gente ter a voz de vocês aí, a opinião de vocês. E voltando à história do novo normal, antes de fazer a pergunta, a minha visão é que não tem o novo normal, é que a gente parece que o ser humano precisa de uma resposta, vai ser isso, né? Não vai ser. Eu convido todos a serem menos vitimistas e mais protagonistas, né? Acho que esse momento a gente tem que ser protagonista, que é, de fato, fazer a coisa acontecer, identificar as oportunidades, cooperar muito, colaborar. E outro ponto é que nada do que está acontecendo agora, de verdade, na minha opinião, é suficiente para tirar a conclusão definitiva. Será assim? Será assado? Ou A ou B, né? Cuidado, é um período de aprendizagem. A gente está sendo exposto a novas condições e a gente está testando novas ferramentas, incorporando. Mas não tem ainda a bala de prata, o caminho salvador, não tem. Nós estamos construindo e, como falou o filho da Paula, estamos fazendo a história, vivendo a história, né? E é fácil quando a gente lê o livro de história, a gripe espanhola do século XX, né? A gente lê 3 páginas, parece que foi fácil, né? Agora nós estamos passando a nossa crise dessa geração, que pra gente, depois quando alguém lê, nossa, foi por isso que vocês ficaram assim, né? Mas vem passar na veia para ver como é que é, né? Na pele, né? Sempre é difícil. Gente, terceira rodada, falando agora sobre liderança, que vocês são líderes, queria que vocês falarem desafios que vocês enfrentaram e estão enfrentando nesse período com a liderança das equipes. Como que foi? Né? Assim, que desafios que esse período trouxe, está trazendo, ou até trazendo a necessidade de novas competências, como é que é viver esse cenário de liderança de times que lidam com clientes, né? Como é que é adaptar e viver tudo isso no papel do líder? Queria escutar vocês. Vamos lá, Betânia. Olha, assim, tá sendo um aprendizado. Acho que, como líder, uma das preocupações que eu tinha e tenho, né, e que tem a ver com esse DNA e tem a ver com o que a gente já vinha falando de relacionamento, é como as pessoas que eu lidero em suas casas poderiam fazer o trabalho de uma forma confortável e, como disse bem a Paula, manter essa atração, a motivação, né? Como criar campanhas de engajamento e motivação, espaço para essas pessoas falarem. Então, na operação de atendimento ao consumidor, a gente tem uma supervisão, uma coordenação lá muito especial, muito bacana, da Jaqueline, que é uma pessoa que está à frente de todo o time, e ela trouxe uma agenda de rodas de conversa, como happy hours e atividades fora do horário até de atendimento, com temas que eram do interesse dos nossos funcionários lá do atendimento, para que a gente pudesse ter um espaço de conversar sobre coisas que estão acontecendo na vida e no mundo, além da pandemia, e que não estão relacionadas tanto diretamente aos nossos produtos, mas que tocam a vida das pessoas. Porque como a gente está muito em casa,
aquela coisa de você poder sair para um bar, fazer um happy hour, encontrar seus amigos, principalmente para essa faixa etária, né, que está atuando nas operações de atendimento, mais jovem, muitos ainda nem têm filhos, outros até têm, mas estavam acostumados a uma vida social. Como que a gente pode trazer para essas pessoas, né, um espaço para fazer uma DR, para conversar, para jogar a conversa fora, para bater papo? No meio da pandemia, a gente teve toda aquela questão do Black Lives Matter, né, que foi aquele movimento antirracista importantíssimo, que também é outra questão que o mundo está vivendo e está vendo, e que era um tema, por exemplo, que a gente queria falar sobre ações e como a gente conseguir contribuir com ações que tenham essa força, né, de fazer essa mudança, de quebrar preconceitos, da questão do LGBTD+I e tudo mais. Enfim, esses temas humanos parece que ficaram tão presentes e a gente criou esses espaços. Eu falo com a minha equipe todo dia, o dia inteiro, por WhatsApp, pelas ferramentas do Microsoft que a gente tem. A gente troca memes, a gente está muito próximo, apesar de não estar fisicamente junto. E eu sinto que é uma necessidade de como se fosse um toque, sabe? Olha, eu estou aqui, a gente está junto aqui. Ou alguns momentos que a gente fala, olha, eu estou me desconectando agora porque eu preciso dar uma atenção para o meu filho, e ok. Então, como líder, ter essa compreensão, entender que as relações agora estão sendo feitas a partir de outro ponto de vista no trabalho. Outro dia entrei numa call e eu achei tão legal, quando abriu a câmera, uma das pessoas era um rapaz, ele é um diretor de marketing, ele estava com a filhinha dele no colo, que é uma quase bebê, ainda vai fazer um aninho, e ele fez a reunião inteira com a bebê ali. Isso era impensável, né, gente, algum tempo atrás, até para os homens é um ganho, no sentido de tirar todas essas máscaras, né, que não servem mais. Então, eu acho que como líderes tem que ter esse olhar novo mesmo, que não é novo, né, é o que tem que ser, né. E fala aí, Paula, o que você acha? E eu acho que os desafios sempre são similares, né? E outro dia eu ouvi uma frase de alguém que falou assim, olha, quem passar por essa crise vai sair foda. Porque o desafio não é só... Começa por você liderar você mesmo, né? Liderar a sua agenda, liderar o seu dia, o seu ânimo. A Bethânia trouxe, né? Eu olho a cozinha. Gente, eu olho uma parede. Malemar, quando eu viro aqui para a direita, tem uma janela. Então, assim, tem um tema que é primeiro você cuidar de você, para você depois conseguir cuidar dos outros. Porque eu acho que se a gente entra no modelo de estar estressado, a gente passa isso para as pessoas que estão no dia a dia, né, para a equipe. Então, eu desde o começo, e eu sempre fui muito disciplinada com essa questão de ter o meu tempo, de ter o meu descanso, de ter o meu hobby. Então, mesmo no digital, mesmo nesse modelo de casa, eu trabalho. Busco trabalhar das 9 às 18, antes era até às 17, agora vai até às 18. Eu estou conseguindo fazer o meu momento de pilates online, de curso, de outras coisas, para eu poder estar bem e conseguir estar bem com o time. Porque quando a gente começou, a gente achou que isso ia durar um mês, né, gente? Aí deu um mês, falou, não, mais 30 dias, e mais 30, e mais 30. E a previsão a gente não sabe agora. Então, assim, é uma adaptação atrás da outra. Realmente, quem passar por essa etapa, por essa crise, né, vai sair muito mais fortalecido e eu acho que com muito mais ferramentas de como fazer essa gestão, de ser líder. Porque conseguir ser líder no digital é muito mais difícil do que no presencial. Eu sinto falta do momento do café, sabe aquele olho, vamos tomar um cafezinho, olho no olho, né? A gente vai estar fazendo avaliação de pessoas online, gente. Feedback online, isso é muito difícil. Falar que a pessoa está performando bem, show, essa é a parte fácil, né? Põe lá uns emojis com um coraçãozinho. E dar feedback que a pessoa não vai bem? É duro. Então, eu acho que encontrar formas de fazer isso, e eu acho que o coletivo
poder expor isso para uma equipe, então os meus diretos, meus gerentes, facilita muito porque a gente troca ideias. E também poder participar de outros boards, né, como também liderada, me ajuda a ter ideias. Porque sozinha em casa, eu confesso que eu seria muito limitada. E eu falo que a força do coletivo, ela é muito maior do que uma pessoa que pode ser mais inteligente que seja, o coletivo sempre vence. Então, são desafios que eu acho que à medida que você é transparente, coloca na mesa e fala, olha, me ajudem a resolver isso, facilita. Ou me deem sugestões. Então, por exemplo, essa sexta eu vou ter happy hour, mas eu não sou uma pessoa do meu time. O que vocês querem? Ah, a gente quer um happy hour, vamos fazer um happy hour. Que outras sugestões vocês têm? Então, eu acho que eu tenho buscado encontrar no coletivo essa ajuda de como liderar. E assim, neste meio, né, Rodrigo contou que mudou de emprego, eu assumi um time muito maior agora, que veio a Avon. E assim, é um time que é quase 70% a mais de pessoas, e que eu tô tendo que fazer reuniões de estratégia sem olhar no olho. Porque uma coisa é ir para o auditório e contar qual é a estratégia. Aí você percebe se a pessoa está gostando, não tá? Igual a gente aqui nesse painel, né, Betânia? A gente não sabe se o pessoal está gostando. É difícil você captar o feedback corporal. Então, como é que você motiva? Essa semana eu fiz com 150 pessoas um call. Como é que você sabe que a pessoa está gostando ou não está gostando e ajusta a rota e muda o discurso? Então, é encontrar formas. E aí, por exemplo, a gente está soltando pesquisa pós cada apresentação para falar, você gostou desse tema? Não gostou? O que você mudaria? Sim. Precisa voltar? Coisas que eu não faria antes. Então, tem sido uma jornada de encontrar novas ferramentas, mas o primeiro, né, a primeira dica que eu daria, assim, esteja bem você como líder com você mesmo, para você conseguir estender esse período que, quem sabe, no ano que vem voltaremos, né, no físico. Não, e realmente assim, que vocês comentaram, eu concordo bastante. Acho que eu nunca fui tão desafiado na minha carreira como líder como agora, né? De tanto, não só pela mudança de desafio de empresa, né? Que por si só já é um desafio começar tudo do zero, com zero contato presencial. Funcionou tudo muito bem, ótima notícia, mas eu não fui no escritório, eu não fiz uma entrevista presencial, não falei com ninguém presencialmente. Então, eu não migrei a relação que eu já tinha para o online, né? Então, construir do zero tem sido para mim uma aula e às vezes me trazendo coisas que eu achava que, nossa, funcionava tão bem, mas por que não está dando tão certo aqui? Porque mudou, né? Eu preciso fazer diferente, né? Então, exige isso, que até que a Betânia comentou, esse toque, essa mensagem, às vezes algumas coisas simples para mostrar presença, mostrar que você está perto. Né? Acho que um desafio também que eu vejo muito, acho que vocês também devem ter passado, as pessoas foram todas para casa, mas nem todo mundo sabe trabalhar de casa. Eu mesmo sempre fui escritório a vida inteira, eu tive que me adaptar, mas o time também precisa dessa ajuda, né? De dar dicas, dar meta, a gente faz isso, vai por aqui. A gente começou a ver, falando também com outros colegas de mercado, né? De pessoas que até, tem gente que teve burnout em casa, de home office. E às vezes é porque a pessoa está preocupada, você vai perder emprego, tem que trabalhar muito. Puxa, será que alguém está na família, está doente, eu preciso me desligar, vou trabalhar demais, ou vou entrar cedo. Quando você percebe, trabalhou 12 horas, então demandou muito da gente, líder, estar perto nesse sentido, para dar esse coach, para estar perto, para estar próximo, para dar os limites, né, para dizer que está tudo tranquilo, que está tudo bem, se disponibilizar. Acho que isso é um desafio para mim marcante que tem trazido isso, principalmente para equipes de atendimento, né, que também lidam com outras pessoas, né, que também estarão, né, com essas dificuldades aí no dia a dia. Eu acho que um ponto legal, né, eu queria até aproveitar e escutar vocês disso rapidamente, que o que eu gostei muito desse período é que teve uma desconstrução da liderança e daquela visão do líder que é infalível, todo poderoso, porque você está falando com o teu chefe e está na casa dele. Você está vendo o quarto dele, a parede dele suja, o filho passando, o cara não sabe usar o Zoom, não sabe usar o Teams, não sabe usar Google Meet. Acho que teve uma riqueza nessa desconstrução que aproximou mais líderes e liderados. De se mostrar vulnerável, se mostrar até perdido, ou se mostrar emotivo. Né? Acho que isso foi tão rico, né, que a gente tem que aprender com isso, que isso é valioso para sempre. Né? O que vocês também veem isso? Rodrigo, você está falando o que é líder, né? O que é o papel da liderança, né?
Porque são esses paradigmas que eu acho que estão sendo colocados na mesa. É ser infalível, centralizar as decisões, é o cara dono da verdade, é isso que é liderança? A gente sabe que não é, né? Então, realmente, a pandemia jogou por terra quem tinha necessidade de estar próximo do seu time por uma questão de controle, está desesperado, porque liderança não é controle. E a Paula trouxe muito bem, cada vez mais as relações são horizontais. É um grupo de pessoas com competências e habilidades, cada um com seu papel, né? E um líder que tem um objetivo de ter uma visão, né? Talvez 360, está num andar em que ele enxerga um pouco mais longe, pode dar uma direcionada, ou o contrário, pode receber lá da equipe que está em um outro lugar um dado fundamental para poder readequar a rota. Então, não tem mais trabalho sozinho, não existe isso, né? Vejo que isso é um grande... Eu imagino que isso, para voltar a ser o que era, vai ser difícil voltar atrás, mesmo que a gente volte para um ambiente empresarial, escritórios, né? A gente criou uma intimidade que gera um vínculo também de confiança que é transformador. Eu acredito muito nisso, muito mesmo, sabe? Concordo. Olha, Fala, eu Paula. vou complementar aqui, pensando, não tinha ainda pensado na história da mudança do papel, porque para mim sempre foi uma relação mais horizontal. Mas eu me sinto aliviada, porque eu acho que tem muito líder aí que tinha um by the book antigo, que vai ter que mudar, que está sendo colocado à prova, não só pelo momento que a gente vive, né, gente, mas as novas gerações que estavam surgindo já eram gerações que nos pressionaram. Eu lembro uma vez, um trainee falou assim para mim, não, mas eu não quero aquela empresa porque eu fui pesquisar o meu gestor e eu não gostei do gestor. Eu, na minha época, meu filho, chamou para trabalhar, a gente vai, vou eu pesquisar quem é meu gestor? Tipo, abriu a porta, tô entrando. E isso, para você, deve ter uns 7, 8 anos que eu ouvi isso. Eu fiquei realmente bem surpreendida de falar, as pessoas estão escolhendo seus líderes. Sim. As pessoas estão escolhendo com quem trabalhar. Então, a gente já vinha de um modelo de mudança necessária no estilo de liderança antes da pandemia. A pandemia, assim como a digitalização e outros temas, só está acelerando e forçando com que as pessoas vão ou para o bem ou por mal. É uma escolha. Né? Eu sempre falo que tem pela dor e pelo amor. Então, acho que muito nesse lugar de novos líderes surgindo, muito mais colaborativos, participativos, sem estar no salto, né? Tipo, não sei tudo, e essa situação coloca a gente no lugar de que não sei mesmo, porque eu nem sei o que vai ser o dia de amanhã, de vulnerabilidade, de poder se abrir e falar assim, olha, estou aqui para te ajudar. Agora, acho que o nosso papel também é muito de inspirar, de motivar, de se colocar à disposição. Eu falo que o meu maior investimento hoje de tempo, sem dúvida nenhuma, é nas conversas individuais. As pessoas falam, mas eu não vou te ligar porque eu acho que sua agenda é cheia. Não, minha agenda é para você, porque na parte operacional, eu faço zero, né, gente? Nada depende de mim. Se eu sair hoje, vida que segue, não vão nem sentir falta. O meu trabalho é garantir com que as pessoas estejam bem, sabendo para onde tem que ir e como tem, para que elas consigam executar o trabalho delas. Então, para mim é um prazer quando as pessoas me procuram e falam assim, queria tomar um café virtual, queria tomar um café presencial, mesmo, né? Porque esse é o papel, é falar assim, olha, deixa eu te ajudar nessa confusão que talvez você tá, ou nessa situação. Eu tô com uma gerente super nova agora, a Aninha, ela foi promovida, eu falei para ela, Aninha, eu estou aqui para te ajudar a cortar caminhos. Porque eu já fui o que você foi. Eu já fui uma coordenadora que virou gerente. Então, vamos conversar. A gente está fazendo reuniões 2 vezes por semana de 1 hora e você traz as situações para mim e eu tento te ajudar a falar, não, nessa situação faz assim, faz assim. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Fazer com que as pessoas consigam passar por isso também, entregando o que tem que entregar. Então, sou muito feliz porque já tinha me encontrado nesse papel há muito tempo, só estou fazendo mais intenso agora. Concordo total, Paulo. Obrigado pelos comentários de ambas. Já começaram a chegar comentários aqui, perguntas dos Smarters. Antes, aqui uma prévia da enquete que a gente rodou, né, sobre os novos desafios nas relações de consumo. E a maioria aqui, bem grande, está dizendo
aí, seguramente aí 60%, 70%, que vai ser tanto na dimensão digital como também nas relações, né, humanas com os clientes. Em segundo lugar, um pouquinho na frente a parte da dimensão humana e por último só a transformação digital. Eu pessoalmente também concordo que são ambas, para deixar a minha opinião, para não ficar só perguntando. Tem um comentário... Eu votei também, tá? E eu coloquei Boa, ambos. boa, boa. Um comentário aqui da Monize Tonoli, querida, que vai estar aqui será uma das mediadoras aqui, né, de um dos 4 dias do Smart. Ela colocou aqui, lucidez e aprendizagem, nada escrito em pedra. É isso, concordo, Monize. É isso aí. Também repito o seu mantra do LinkedIn, CX não é atendimento. Que você colocou. Adorei, falamos disso, comigo. né, Rodrigo? Então, é isso aí. É muito mais do que isso. Também mas é bem mais do que isso. Uma pergunta aqui da Maria Guiomar Rocha, tá querida, parceira aqui dos eventos, sempre pergunta, um prazer ver sua pergunta aqui, Guiomar. O que ela pergunta? Eu tô com 2 perguntas, eu vou direcionar uma para cada uma, tá? Então eu vou colocar aqui a pergunta da Guiomar, pedir para a Betânia comentar. Será que as empresas estão aproveitando esse momento para pesquisa de novas necessidades dos clientes? Estão, com certeza. Eu espero que estejam, porque está sendo muito rico. É uma mudança de hábito e toda mudança de hábito requer essa escuta, né, bem ativa por parte das empresas para identificar as oportunidades. O atendimento a consumidor, por exemplo, é uma das fontes de informação sobre mudanças de hábito, né? E eu acredito na Unilever, eu posso falar pela minha companhia, né, onde eu estou inserida, que eu vivencio essa realidade. A gente tem, sim, feito um trabalho não só de escuta nas redes sociais, mas de pesquisa com o consumidor contínuo, de identificação de novas oportunidades. Novos produtos foram lançados nesse período da pandemia para atender essas novas necessidades de produtos de limpeza de casa, produtos de higiene pessoal também, focados para esse momento. Sim. E essas preocupações novas que o Covid trouxe. Então, eu acho que não é só algo que é fundamental aproveitar essa onda e ouvir o que o consumidor está trazendo para vocês. Por exemplo, nas áreas de atendimento a consumidor, a gente recebe sugestões, dúvidas. Às vezes, uma dúvida é um insight para uma inovação. Concordo. Então, acho que vale muito a pena. Concordo. Eu também acho que tem que aproveitar. Eu vejo que tem companhias aproveitando bastante. A gente também na Recarga Pay tem acompanhado e escutado fortemente os clientes e entendido as tendências, o que eles estão trazendo às vezes na dúvida, no atendimento, vem esse insight. Todos os canais de escuta, né, redes sociais, né, se a gente não sabe para onde ir, né, vamos olhar para aquele cara que está passando a necessidade do problema, que é o cliente, você está em contato com ele, né? O Jeff Bezos tem uma frase que eu gosto também, que ele fala, enquanto todo mundo se concentra em entender o que vai mudar, eu me concentro naquilo que não muda, o cliente. Vou olhar sempre para ele, que ele vai dar o norte das coisas. Tem uma segunda pergunta, vou passar para a Paula aqui comentar, do Daniel Lima. Ele está perguntando, pergunta bacana, Daniel. O que não tem dado certo com equipes de home office que vocês vão precisar mudar nos próximos meses? Vamos lá, Paula. Você sabe o que é o bom do digital? Eu já estava aqui no aplicativo, olhando as perguntas e eu vi o querido Daniel. Saudades, não Daniel. Rouba no jogo, hein, Paula? Você tá roubando no jogo, vendo primeiro. Gente, mas o digital ajuda a prever. Exatamente, temos que usar a nosso favor. Brincadeira, você é de casa, vocês duas. Eu sei. Eu diria o seguinte, eu já estou trazendo a galera para o escritório, gente. Acho que a gente precisa pensar muito no perfil. Atendimento, a gente tem que fazer uma virada de 100%, sem avaliar se a pessoa tinha perfil e condições e infra para estar de casa. Na verdade, eu diria até o seguinte, a Avon a gente virou 100%, a Natura Brasil a gente virou 70%, 30% continuou trabalhando no escritório. E agora a gente está voltando, porque a gente tem sentido muita desmotivação, desengajamento, né? As pessoas têm a sua estrutura que não é igual à nossa, é o que eu falei, nós somos privilegiados. Quem está aqui, eu aposto que é muito mais privilegiado do que quem está lá no call center atendendo. E a gente tem sentido falta de ter ações para engajar, motivar, treinar. Então, assim, por mais que existam as ferramentas, e sem dúvida nenhuma, Bidu, no nosso coração, sempre tem ajudado bastante. Foi uma ferramenta, acho que fundamental para essa transição, mas estamos voltando com parte de operação, sim, para dentro do escritório, né, dos nossos fornecedores, tanto Natura quanto Avon Brasil, daquilo que é possível,
respeitando todas as regras de distanciamento, de controle, de quem pode trabalhar, de quem não pode, mas eu acho que não é um modelo que no futuro vai ser 100% home office. Eu acho que a gente vai ter o equilíbrio entre quais são os perfis, skills que podem estar de casa e quais são aqueles que a gente precisa ter no dia a dia, né? A operação, quem cuida de operação é igual fábrica. Você precisa das pessoas indo trabalhar, porque é uma operação, distribuição, logística, motorista. Atendimento é quase uma fábrica. Uma fábrica, né? Não gosto do nome fábrica, mas eu fiz um bastante paralelo quando eu entrei na área. Tem processo, tem treinamento, tem integração, né? Tem motivação, tem produto para entregar, tem ferramentas que precisa. Eu acho que por um tempo deu. Eu confesso que na Natura e na Avon a gente está fazendo esse movimento agora de equilibrar. Então, o que falta, o que não deu certo, eu acho que é porque não foi um modelo de home office, né? Foi um modelo de confinamento. Porque o home office fala assim, quem tem perfil, quem tem infra, quem quer. Aí é home office, agora você vai para casa trabalhar. Então, porque a gente confia, te treinou, tá tudo bonitinho. O modelo foi uma virada que a pessoa tá confinada em casa e os filhos juntos, o que dificulta. Porque o seu filho não tá na escola para você poder trabalhar. Então, tudo isso não chamaria de modelo de home office, chamaria de confinamento. Não, você tocou num ponto, Paulo, concordo e totalmente. A gente estava em outro dia, no outro evento, falando disso. Eu falei, e você também tinha puxado, que a gente vive numa situação hoje de confinamento. Então, as condições não são normais de temperatura e pressão. Então, ninguém está em casa porque escolheu, né, ou porque está confortável, né? Então, por isso, eu acredito demais que é um período, sim, para a gente aprender, né, entender o que dá certo e o que não dá certo. O que você trouxe de perfil é fundamental, né? Então, eu também acredito no modelo híbrido, né? Tanto para mim, né, no caso, para o Rodrigo profissional, de ter dias em casa, dias no escritório, tem momentos que precisa ter isso, que precisa fazer, assim como também entender que tem perfis e funções também que pode ficar muito mais tempo em casa. Um developer, de repente, um programador que tem uma rotina diferente, tem um ritual diferente de trabalho. Agora, áreas de relacionamento, comerciais, às vezes, alguns momentos precisam ter o presencial, né? Então, funções que vão demandar. E são as discussões que a gente, inclusive, tem na companhia também, é isso. A gente está indo nessa linha também, entender perfis. A gente vai tentar viabilizar que as coisas aconteçam híbridas, mas de maneira ordenada também, né? Não pode ser também, cada um faz o que quer, a hora que quer. A gente precisa entender, perguntar para as pessoas, diagnosticar e aí construir a melhor solução, né? Que eu entendo que vocês estão olhando da mesma forma. Então, esse período é um período muito de aprendizagem, né? Para a gente tirar conclusões definitivas, não. Tenho mais uma pergunta, eu acho que essa vai ser a nossa pergunta de saideira. Tem mais perguntas no app, a gente está acompanhando aqui, mas agradeço a participação dos Smarters. Pergunta aqui do Denésio Carvalho, vou deixar aí para ambas responderem e também já fiquem à vontade para fazer aí uma palavra final e na resposta, né, de vocês como é que estão as ações de treinamento para os colaboradores? Como é que vocês estão lidando com isso? Então vamos lá, Betânia, começando por você, sua resposta, suas considerações finais e deixo a palavra contigo. Rodrigo. Olha, a gente está fazendo treinamentos virtuais, né? Na América Latina, a gente tem uma operação de atendimento para todos os países de língua espanhola que fica na Colômbia. Então, já era uma realidade para mim, tanto o home office quanto os treinamentos virtuais, porque eu não tenho como deslocar a coordenadora da Argentina para a Colômbia toda vez que eu tenho que fazer um treinamento de um novo produto. E o treinamento virtual, ele tem um ganho, porque eu consigo incluir nesse treinamento as equipes de marketing ou de desenvolvimento de produto, dependendo do tamanho da inovação, para fazer o treinamento junto com a gente, fazer demonstrações de produto, fazer uma live mesmo, né? Então, eu não sinto que a gente tenha perdido efetividade. O engajamento do time nos treinamentos de inovação de produto é sempre muito alto, o time contribui demais, porque como é uma equipe que está com o consumidor, a mão no pulso do consumidor, a gente gosta de ter essa imagem. São as pessoas que mais entendem, né, do consumidor, como o consumidor captura as mensagens, como o consumidor identifica e traduz o uso dos produtos. Então, esse time de linha de frente do atendimento, ele é um time que não só recebe treinamento, mas ele retroalimenta a organização com feedback das inovações. Então,
antes da inovação ir para a rua, que a gente faz, tem uma das etapas de treinamento que a gente faz, que a gente coleta todos os feedbacks dessa linha de frente, que é quase como uma pista de provas do que a gente vai ter pela frente, assim, uma das, né, além das pesquisas de mercado. E eles ajudam a gente a ajustar comunicação, rótulo, um monte de coisa. Então, é muito legal. A gente fez um esforço de enviar produto para a casa dos atendentes, para eles terem uma vivência física com os produtos que a gente pôde lançar agora e enviar para que, não todos, mas os mais significativos desse período de pandemia, a gente entregou na casa deles, para que eles pudessem usar, porque eu acho que isso é muito importante, né? Essa experiência real com o produto. E às vezes é um produto que ele usualmente não compraria, né? Pelo valor, ou porque não é o target, não é o que ele gosta, não é o produto que ele mais usaria, mas para a gente é muito importante ele realmente conhecer esse produto. Então, sempre que possível, a gente manda. Os treinamentos motivacionais, esses são um pouco mais difíceis, como a Paulinha estava falando, né? Esse olho no olho, essa quentura de você estar presencialmente é insubstituível. Isso é realmente insubstituível. Mas a gente está tentando encontrar meios, né, de fazer isso de uma forma bem aconchegante, né? E alguns workshops também que eu participei com metodologias já digitais para brainstorming, para definição estratégica de inovações. Também existem soluções incríveis e que funcionam, eu acho que até melhor que no presencial, que você não tem dispersão e você foca naquela atividade. Acho que vão vir coisas bem legais para a gente no dia a dia do trabalho, como gestores também, acho que vai ser bem bacana. Muito bom, excelente, Betânia. Deixa eu tenho que falar tchau, é tão gostoso aqui, vou até pegar um chá aqui, mas... Eu ainda tô com a ideia na cabeça que a gente vai acabar de falar e tomar um café aqui no intervalo do evento, uma presencial, mas não vamos tomar café cada um na sua casa, né? Mas pode, por favor, fazer seu agradecimento. Eu queria agradecer muito, você foi maravilhoso aí, como é difícil fazer essa mediação no digital e você está maravilhoso, profissionalíssimo. Agradecer a companheira, a Paula, de trocas incríveis, com a experiência dessa empresa incrível também. E a Miriam, né? Miriam, sem a Miriam, nada disso existiria. Então, muito grata a tudo que ela construiu e ao convite para estar aqui com vocês, tá? Vou vendo as perguntas aqui e a gente mantém contato pelo Smart e vai trocando mais. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Betânia. Vamos lá, Paula. Olha, eu vou falar uma coisa, a gente fica meio nervosa quando começa, mas vai indo do meio para o final, a gente não quer que acabe. Porque é muito gostoso, você começa a engatar e o assunto fica muito fluido. Mas sobre treinamento, eu só vou contar uma historinha. Há 2 anos, a gente iniciou um projeto aqui na Natura de trocar todo o CRM. Super complexo. É tão complexo que demorou 2 anos para ficar pronto. E aí, no primeiro dia do piloto, este ano era dia 18 de março, se eu não me engano era segunda-feira, após o anúncio do Covid, estava tudo certo para começar o piloto. E a gente teve que cancelar. E a gente conseguiu, de março até agora, julho, fazer um piloto durante o mês e fazer o Go Live operação de um novo CRM. Então, quando você me pergunta como está treinamento, eu acho que a gente se reinventou nesse modelo, sem ter um ruído, sem ter queda de pesquisa de NPS, sem ter força de vendas reclamando que o atendimento não está bom. Eu diria que as ferramentas que a gente usa, mais o modelo que a gente usa para treinar, fizeram toda a diferença. Então, hoje a gente está trabalhando, né, com um Bidu e uma ferramenta também de simuladores, que tem sido fantástica, o pessoal tem gostado bastante. E junto com isso, a gente continua os treinamentos comportamentais. É claro que a eficácia de um treinamento online para o comportamental é diferente do presencial, mas a gente não abriu mão deste modelo que a gente já tinha antes da pandemia. Então, eu
posso dizer assim que meu time se reinventou nesse modelo de treinamento e conseguiu colocar no ar para 100% da operação um novo CRM, porque a gente não queria mais perder tempo, né? Imagina, 2 anos nesse projeto, já estava atrasado, e eu falava, gente, a gente tem que dar um jeito de fazer acontecer, e fizemos, e tem sido um sucesso, assim, né? É um super case aí que a gente tem para contar de como fazer acontecer tudo isso com as pessoas de casa. Então, posso resumir. Que baita case, né? Que implementar, fazer um lançamento, né? E com tanta expectativa, né? E seguir o jogo, acho que só mostrou o quanto que é possível, né? Fazer isso. É possível. Mas eu volto também, acho que no ponto, acho que de ambas, né? Que vocês comentaram, eu falei em algum momento que é possível porque tem um DNA, tem uma cultura, tem um trabalho sólido, tem crenças, né? Tem essência, né? Não foi que do nada decidiu fazer as coisas e continuar, né? Então Mas eu também queria meus 2 centavos sobre a parte de treinamento, né? Na Recarga Pay a gente tem encontros estratégicos, né? Trimestrais. Quando eu entrei, foi na semana que teve o primeiro online, que junta executivos, né? De de várias áreas, outros gestores, né? E funcionou muito bem. Tivemos o segundo há 2 semanas, foi fantástico, assim, conseguimos colocar 1/3 da empresa conectada, fizemos 9 apresentações estratégicas de alto nível, com uma profundidade e uma intensidade de engajamento com perguntas. A gente fez isso via Zoom, funcionou muito bem, a riqueza foi sensacional. Fez falta o cafezinho, o abraço, encontrar. Eu que não conheço ninguém, senti mais falta ainda. Mas essas pessoas sentem, mas foi extremamente produtivo, funcionou muito bem. Acho que mostrou que tem muita oportunidade sim de a gente repensar e evoluir o treinamento. Mas em algumas situações, né, o olho no olho faz diferença. Um onboarding, né, quando é novo, um novato, é um treinamento que talvez um período onboarding presencial seja importante, né? Então, acho que fica aqui para fechar o agradecimento a ambas. Betânia, Paula, super obrigado aí pela competência nas respostas, parabéns pelo profissionalismo, pelas executivas que são, e obrigado pela amizade, pelo carinho aí, a gente continua sempre conectado. E acho que para a gente fechar esse painel, que a gente fala muito do que vem pela frente. Ô, Rodrigo, Oi? Mas deixa eu despedir, que eu não despedi. Eu quero agradecer lógico. A Betânia. Vai Uma lá. delícia fazer esse bate-papo aqui com você. Agradecer você, né, que tem sido sempre muito prazeroso estar nessas conversas, nesses bate-papos. E, sem dúvida nenhuma, a Miriam, pelo convite, pela organização, toda a equipe dela, Rodrigo, todo mundo aí da Smart. Então, obrigada. Muito bem. Reforço os agradecimentos de ambas aí a todos. Fechamos um painel muito bacana sobre o que é novo desafio que vem pela frente, mas eu convoco todo mundo a refletir que para a gente saber o que vem pela frente, a gente precisa passar o agora, refletir agora, aprofundar nos aprendizados de agora, cooperarmos muito. A gente vai enfrentar e já vem enfrentando um cliente mais crítico, em busca de mais autenticidade, mais verdade nas relações, mais humanização nas relações. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E tudo isso começa com as nossas equipes, com os nossos times. Eles são nossos primeiros clientes. Então a gente tem que entender tudo isso para que de dentro para fora as coisas aconteçam, as melhoras cheguem e a gente juntos aprenda e descubra como vamos sair disso e como será daqui em diante. Gente, primeiro painel fechado. A gente agora volta às 16 horas com o próximo painel muito bacana, com 2 feras também. E eu convido todos agora, todos os Smarters, a fazerem a visita aos estandes virtuais, né, que estão no aplicativo, né? Então, visitem, que estão no site, perdão, aqui a produção aqui, cantou no ponto aqui, tá? Mas tá no site, então entrem no site da transmissão e vejam aí os estandes virtuais dos nossos patrocinadores, que com muito carinho prepararam o conteúdo. E pega um gancho no que a Betânia comentou, a interação não termina aqui no painel, tá? Continua no aplicativo. Se você não pôde fazer a sua pergunta, não conseguiu ter respondido, fale com a Betânia, fale com a Paula, comigo e com qualquer palestrante, painelista, moderador e com qualquer Smarter, tá? Aproveitem, interajam. Gente, valeu, até daqui a pouco, visitem, curtam, interajam. É o Smart Customer 2020 somente começando. Primeiro painel do primeiro dia.